pedir ao vereador Matheus Pacheco dar entrada ao plenário. Paulo de Castro Vieira, da UFOP, para apresentar resultados sobre o recente estudo. Professor Paulo, de acordo com o nosso regimento, o senhor tem 10 minutos para apresentar o estudo, e depois eu abro a palavra para os vereadores. Se algum vereador quiser usar a palavra, por 3 minutos por cada vereador. Então, com a palavra, professor Paulo. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite feito para participarmos aqui hoje dessa importante casa do município, né, a Câmara. Cumprimentar a todos aqui, então, na pessoa do nosso presidente da Câmara, o Vantuir, né, o vereador Vantuir. E gostaria de apresentar para vocês aqui hoje, né, um pouquinho sobre esse tema tão complexo que é a cobrança pelos serviços de água e esgoto, dos serviços públicos, né, de água e esgoto, e aí aplicado ao caso de Ouro Preto, onde a gente, no último ano, desenvolveu um estudo sobre o último processo de revisão tarifária, dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Ouro Preto. Aí elaborei um roteirozinho, vereador, trazendo algumas questões assim, conceituais no início, que eu acho que é importante para as pessoas compreenderem o assunto, né? E, ao final, a gente traz aí a análise do último processo de revisão tarifária do ano passado e algumas recomendações para o próximo processo de revisão tarifária que deve ocorrer agora no final desse ano. Tá bom? Então, eu vou fazer o acompanhamento através do texto que eu disponibilizei aqui para a Câmara, né? Está disponível a todos os vereadores e a população também que quiser acessar esse documento, tá bom? É mais um roteiro aqui hoje da nossa apresentação. Então, inicialmente, olha só, é importante a gente destacar alguns pontos sobre o que é a cobrança pelos serviços públicos de água e esgoto. É previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, então nessa lei federal é previsto, é necessária e obrigatória a cobrança para o funcionamento dos serviços públicos, basicamente por isso que ela é obrigatória, é prevista nessa lei, né? Os recursos dessa cobrança são necessários para operação, para manutenção e melhoria do sistema de abastecimento de água, que vai desde a captação até a entrega da água nas nossas casas, passando pelo tratamento, bombeamento, né? E também o sistema de esgotamento sanitário, onde Ouro Preto basicamente a sede, né, que não possui tratamento, mas possui coleta. Então, existe esse serviço, né, de coleta do serviço e transporte. Então, a cobrança é para isso. Geralmente, é um pré-requisito para arrecadar recursos federais para o saneamento. Então, alguns recursos, né, de fundo perdido, ou alguns editais específicos do governo federal, ou até mesmo da Caixa Econômica, né, financiamento, o município, para pleitear esse recurso, ele precisa estar instituído o instrumento da cobrança, conforme previsto nessa lei federal. Geralmente, a cobrança, como que ela é constituída, né? Aquele valor que a gente paga, ele é constituído basicamente por esses dois elementos: a taxa básica, uma taxa física, né? Fixa, que se paga em função da disponibilidade do serviço, se a gente usa ou não, a gente teria que pagar isso, né? Porque estamos acessados à rede de água e rede de esgoto, e a tarifa, esse é o elemento que é reajustado anualmente. E a tarifa, ela é balizada em alguns índices, né? Para poder arcar com o serviço, e ela e nós, né, pagamos em função do consumo essa tarifa. Tá? Mais à frente a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Descendo um pouquinho aí o texto, né, precisa dar condições, olha só voltar nesse ponto. A cobrança, para estabelecer a cobrança, é preciso dar condições para a sustentabilidade econômico-financeira do serviço, assegurando o direito à modicidade tarifária. Isso aqui é o elemento fundamental. De um lado, tem quem pede o reajuste do valor que está cobrando.
porque existe a inflação basicamente dos serviços, né? Desde do preço da gasolina que subiu e a concessionária usa, o salário mínimo atualmente ele vem sendo reajustado, por exemplo, acima do valor da inflação, então anualmente isso é reajustado lá para o colaborador da empresa, o produto químico que ela usa, a energia elétrica, então existe uma inflação sobre todos esses insumos que a empresa utiliza anualmente para prestar o serviço que é entregar a gente abastecimento de água. Mas, por outro lado, existe também quem usa esse serviço e tem esse direito fundamental balizado que se chama modicidade tarifária. Então, nós, usuários, temos esse direito de exigir sempre a menor tarifa possível. Logicamente, entregando o melhor serviço possível da empresa, né? Então não pode o serviço ser comprometido em função de uma tarifa ser inferior, ok? Então essa é a grande discussão que precisa ser equilibrada. De um lado, tem a necessidade de equilibrar as contas da empresa e do outro lado tem, né, o interesse dos usuários que busca sempre a menor tarifa possível. Então é necessário, inclusive, disponibilizar meios para atender toda a população, né, incluindo os mais vulneráveis. Então, no caso de uma tarifa onde ela possa impactar aqueles grupos mais socioeconômicos vulneráveis, a legislação ela indica, né, ela prevê e ela exige que os atores do processo estabeleçam meios para poder também chegar com esse serviço de água e esgoto para os mais vulneráveis. Por exemplo, a tarifa social. Passando então para um outro ponto importante do assunto, que é entender então dentro dessa cobrança, como que é feito então esse reajuste tarifário, tá? Que é aquele elemento da cobrança onde a gente paga pelo consumo, lembrando. Então, qual que é a finalidade de reajustar? Como eu já tinha adiantado aqui alguma questão sobre isso, olha, é readequar os custos da prestação do serviço devido às perdas inflacionárias. Então, em função daquilo tudo que eu falei, né, que é reajustado anualmente, né, desde o salário mínimo até o produto, o insumo, energia elétrica, tudo isso é revisado, né, em função da inflação anualmente. E tem como objetivo, então, alterar essa estrutura tarifária. É previsto na legislação, né, a revisão tarifária e nas normas específicas. Esse é um assunto muito importante e, ao final, vocês vão ver que é uma recomendação nossa. O contrato aqui foi feito em 2019, então vocês podem observar ali, ó, que as legislações mais específicas sobre como deve se revisar a tarifa, né, no sentido de reajustá-la, olha lá, aqui não está indicado, mas abaixo está, a legislação de 2024 da ANA, né, e uma lei agora mais recente, que é a da tarifa social, que é de 2025. Então, nós temos essa questão aí, né, importante sobre o assunto. Os procedimentos devem equilibrar, então, a necessidade das partes, como eu já tinha adiantado. Uma parte é o prestador, né, que tudo lá que ele utiliza subiu o preço, em função principalmente da inflação, mas, por outro lado, tem os usuários, né, que tem que ser avaliado essa capacidade de pagamento. Então, precisa, né, fazer esse equilíbrio entre as partes. O procedimento, né, da revisão ou do reajuste tarifário precisa garantir isso. Não atender só uma parte, mas ter esse equilíbrio das partes. É necessária a participação dos usuários, que somos nós, né, em todo o processo. Isso se chama controle social. Né, da revisão ou do reajuste tarifário precisa garantir isso. Não atender só uma parte, mas ter esse equilíbrio das partes. É necessária a participação dos usuários, que somos nós, né, em todo o processo. Isso se chama controle social. Por meio de consultas públicas, audiências, conselhos e demais representações. Então, desde o primeiro momento que se abre para consultar a população, né, o que ela entende sobre a necessidade de revisar a tarifa, né, no sentido de reajustá-la, até no momento de decidir qual que é o percentual desse reajuste. Então, o processo e os atores que conduzem esse processo precisam garantir isso ao assegurar
que tem a participação social em todas essas etapas. Isso é legalmente previsto. O ator responsável pela essa condução e regulação do processo, quem que é o responsável por conduzir esses dois interesses, né? O interesse de quem quer ajustar o preço e o interesse de quem quer ter o menor preço. É a agência reguladora. No nosso caso aqui, se chama ARISB, né? Eu acredito que muitos aqui devam já ter ouvido falar sobre essa agência. Ela que é esse mediador que vai conduzir o processo e depois homologar ou não o pedido do interessado, né, que seria ali o prestador do serviço. Os procedimentos, então, são definidos aqui, no nosso caso, no contrato que foi feito de concessão em 2019, o contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, nós vamos ver alguns tópicos importantes dessa questão do contrato. Olha lá, a cláusula, basicamente 3 cláusulas contemplam essa regra, esses procedimentos para fazer a revisão tarifária. A cláusula 22, 23 e 24. A 22, a gente extraiu alguns tópicos importantes dela ali, ela basicamente vai falar desse interesse, ou dessa necessidade, né, de equilibrar as contas lá do princípio do equilíbrio econômico financeiro da empresa. Então, equilíbrio entre os encargos e receitas, o reequilíbrio lá entre alteração de prazos, de metas, supressão e aumento de encargos, compensação financeira, realinhamento tarifário. Então, essa cláusula deixa claro isso. A 23 vem falando especificamente do assunto nosso aqui, que é reajustar a tarifa. Reajustar a tarifa, né, espera-se que ela seja, ou que aconteça geralmente, um aumento disso. Então, é bom a gente já associar, né, esse reajuste com o aumento da tarifa. Então, esse reajuste, olha como que ele é regrado, né? Ocorre anualmente, previsto no contrato, fatores lá de ponderação e estrutura tarifária. Como que é o cálculo dessa tarifa? É baseado lá em índices públicos, por exemplo, publicado pela FGV, como IPCC, INPC, né, IPCA, esses índices, né, de reajustes, por exemplo, de preços e etc. O prazo para se apresentar o reajuste, olha lá, é de 45 dias, né, antes da aplicação. Então, um prazo muito curto. E a agência reguladora tem um prazo lá previsto no contrato de 10 dias para analisar e manifestar. E aí essa análise, inclusive, tem que incluir a participação popular. Então, esse foi um ponto que a gente questionou no ano passado, né, que o prazo é muito curto, ainda mais quando não se tem uma mobilização forte da sociedade para participar do processo. O pedido de informação complementar, né, apresentado pela reguladora, caso o cálculo do reajuste esteja correto, deve ser homologado pelo regulador. Então, é dessa forma que ela faz. Ela consulta a população, analisa, e aí ela entendendo que aquilo que está sendo pedido é justo, né, do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, ela homologa. Não é ela que decide, ela homologa, né, ela é o mediador. Caso não se manifeste no prazo, esse é um problema. Pode ser aplicado de forma automática. Então, se o órgão responsável por fazer essa condução não se manifestar nesse prazo aí de 45 dias, o reajuste pedido pelo prestador, ele pode ser acionado no próximo ano de forma automática. Então, as partes não podem, né, deixar de cumprir com isso. Eu vou pedir para adiantar um pouquinho, né? Isso, para só nesse momento aqui, ó. Então, o entendimento da ARISB hoje, essa agência reguladora, é que o equilíbrio deve ser seguido por essas cláusulas do contrato. No entanto, existem outras normas específicas e recomendações de organismos de direitos humanos, né, para garantir ali ou assegurar que a população ou o usuário vai ser impactado da menor forma possível. E a gente entende, né, que isso não é previsto no contrato. E a ARISB, no primeiro momento, né, conforme ela já nos pronunciou oficialmente, ela entende que tem que seguir essas cláusulas do contrato, que, ao nosso ver, não assegura, inclusive, a questão da modicidade tarifária, e que deveria seguir dessa forma. Então, esse é um ponto importante que a gente vai sugerir ao final, que é a repactuação desse contrato.
Pois bem, eu vou passar lá para o quarto tópico, que aí a gente já vem a situação do ano passado, né? Não, sobe para mim, por favor, aí. Isso, observações do processo do ano passado, que a gente entende que deve ser repetido esse ano, porque não foi alterado o contrato, né? Que seria ali o instrumento que balizaria isso. Então, a concessionária entrou com o pedido de reajuste a Arisb, né? A Arisb conduziu o processo ali entre novembro e dezembro do ano passado em 11 dias. Não foi observado efetiva mobilização da sociedade para a participação do processo, então pouquíssimas pessoas tinham conhecimento que isso estava acontecendo e que todos podem participar do processo, né? A FAMOP solicitou à Arisb prorrogação desse prazo, a Arisb negou a prorrogação do prazo, alegando lá que a prorrogação poderia impactar o cronograma de aplicação das tarifas, né, e prejudicar, de certa forma, a arrecadação da empresa, que poderia vir pedir lá reequilíbrio tarifário, né? Então, impactaria na empresa. Então, ela alegou que não poderia prorrogar por isso. O reajuste, foi homologado. Quanto que foi homologado de reajuste tarifário? Em relação à questão inflacionária do ano de 2024, foi homologado, ou foi autorizado pela Arisb, o valor de 5,55 de reajuste, mais 4,12 de um passivo do ano de 2022 que não havia sido reajustado. Então, no final das contas, quanto que foi homologado de reajuste em relação à tarifa de 2024, que é essa que a gente pagou ao longo do ano de 2025? Aproximadamente lá dá 10%, ou seja, 9,67% que foi o reajuste, né? Para todas as faixas de consumo, tá? Residencial, social, comercial, pública, filantrópica, né? Comparativamente esse valor, aí a gente trazendo aqui um comparativo, né? Quanto que é esse valor? Ainda sem falar no elemento que hoje tem aliviado para os usuários, que é o subsídio. Nós vamos chegar no subsídio, mas o valor autorizado do reajuste foi esse, de 9% sem subsídio. E aí a gente tomando como base, olha só, uma média de consumo de água em Ouro Preto, que a própria Saneouro publicou num órgão oficial do governo, né, que é o SINISA, o Sistema Nacional de Saneamento Básico. A Saneouro é obrigado a publicar essas informações lá. Vou terminar rapidinho. E aí, o valor da tarifa, olha só, para esse consumo médio que a gente tem de 3 pessoas por mês, né, consumindo em torno de 18 metros cúbicos, aí a gente fazendo uma comparação lá, Ouro Preto, Itabirito e Ouro Branco. Ó. Então, para o consumo de água, tá, na faixa de 0 a 10 metros cúbicos em Ouro Preto, isso sem subsídio, R$ 3,47 centavos. Sai de Itabirito, vai variar entre 1,51, né, até 1,78. Tá, para a mesma faixa de consumo. A Copasa varia de 2,34 a 4,98, tá? Essa é a primeira faixa de consumo. A segunda faixa de consumo, que é de 10 a 15, olha, o valor da Saneouro, R$ 9,42. O valor da Itabirito, sai de Itabirito, R$ 3,50, e o valor da Copasa, para essa mesma faixa, R$ 7,27. Eu vou pular a tarifa social ali, tá bom? Mas ela segue mais ou menos essa tendência, né? Com exceção a 2 faixas de consumo, a da Saneouro é a mais cara da região. Eu vou pedir para passar isso. Não foi apresentado no processo lá a manutenção do subsídio, que é o que vem agora em seguida, né? Eu vou passar esses elementos aí todos, pode passar. E aí, em fevereiro, após essa publicação da Arisb, da revisão tarifária, do reajuste tarifário de 9,67, incidindo naqueles valores que eu apresentei, a Prefeitura publicou uma informação, né, que ela iria subsidiar 53% dessa tarifa para algumas faixas de consumo.
Então, para a faixa de 0 a 10 e de 10 a 15, o residencial. Lembrando que a gente tem o social, o filantrópico, público, comercial, né, aquelas outras categorias de consumo. Para as outras faixas residenciais, o subsídio é em torno de 8,81, para quem consome passa de 15 metros cúbicos, né, e para quem passa lá depois de 20 metros cúbicos. E o subsídio para a categoria social em todas as faixas foi bem inferior aos 53% que foi dado nas duas primeiras faixas lá para o residencial. Foi de 8,8. Então, olha lá, fazendo a simulação de um valor de conta de água e esgoto, tá? Para essa média de 18 metros cúbicos por mês, Sanioro, com subsídio, R$ 118,79. Sanioro, sem subsídio, R$ 176,90. Sai de Itabirito, 115, sem subsídio, e Copasa, sem subsídio, 196,20, tá bom? Esses são os valores médios, pode variar um pouquinho em relação a isso. Aí, só para concluir, eu vou pedir para o pessoal passar aí, que são as recomendações. Só isso aqui, olha. O impacto também, eu vou deixar essa informação, vereador, eu acho que depois vale a pena verificar quanto que impacta no rendimento médio das famílias de Ouro Preto isso. Né? A gente não tem ainda liberado no site do IBGE os dados do censo de 2022, mas a gente tem os dados do censo de 2010 e até 30% das famílias de Ouro Preto, baseado nas residências particulares, tem uma renda média de 0 a 2 salários mínimos. E zero, olha lá, em torno de 2% dos domicílios. A gente tem em torno de 20.300 domicílios para aquele dado lá. Então, 2% informou que tem 0 de rendimento. E para quem tem lá, né, meio salário mínimo, 1,4% dos municípios, meio salário mínimo, 8,6%, e até 2 salários mínimos, olha lá, ó, de 1 a 2 salários mínimos, 20% das residências ou das famílias de Ouro Preto, né, informaram isso aí. Então, representa 20% das famílias. O impacto nessa classe é em torno de 4,21% com aquele valor da conta. Aí eu vou concluir só com uma recomendação final e deixo, né, os vereadores aí, né, trazer as suas considerações, e eu fico à disposição. Além das informações que não foram apresentadas sob o ponto de vista da modicidade, apresentou no processo do ano passado as informações e parte delas do princípio da empresa, mas não apresentou lá, por exemplo, o balanço financeiro da empresa que justificasse o aumento da tarifa, não apresentou a situação das metas contratuais que a empresa tem com o município, né? Que situação está atendendo essas metas ou não? Não apresentou lá impacto do reajuste tarifário, que é isso que a gente mostrou no rendimento das famílias, não apresentou critérios e os contemplados com a tarifa social. Quantos que a gente tem da tarifa social, né? Não foi apresentado, isso tudo precisa ser apresentado. Pode ir passando, por favor. Pode ir descendo aí. Apresentar laudo de qualidade da água não foi apresentado, apresentar os resultados de pesquisa de satisfação do serviço, isso não foi apresentado no processo, garantir a participação dos usuários em todas as etapas. Então, a gente não tem conhecimento da participação social na hora que definiu aquele valor de 9,67, né? Assegurar que as leis federais, né, que contemplam o processo sejam aí consideradas e que o contrato seja repactuado, porque ele não garante o princípio da modicidade aí, buscando a menor tarifa possível, tá bom? Então, a princípio, são essas considerações. Eu me desculpo aqui por o prolongamento, né? Mas seria importante a gente ter o conhecimento de toda a situação que deve se ocorrer agora no período de novembro para início de dezembro, tá bom? Obrigado, eu estou à disposição. Obrigado, professor Paulo. Vou abrir a palavra aos colegas vereadores agora. Algum vereador? Nenhum vereador pediu. Vereador Curuzu, por 3 minutos. Vou pedir